Sustenta a sua fé, Senhor, sustenta a fé deles, Pai. Que eles possam manter a esperança na eternidade, na glória, na recompensa que será entregue a eles depois de tudo isso. Salva-os. Salva-os, Senhor, da incredulidade. Não deixa que seus temores sejam maiores do que sua fé. Também rogo por esses que estão aqui. Quando eu penso, ó Pai, na quantidade de horas gastadas em oração, quando eu penso na pregação do Evangelho feita em momentos que não são escolhidos, mas feitos a todo momento, quando eu penso em pessoas que dizem sim ao Senhor quando podem perder a vida, sou tentado a pensar, Pai, e se a perseguição fosse útil para nós? Uma pandemia já tem mostrado muito de quem somos nós, quais são os que pertencem a Ti, posto que muitos foram embora. E sou tentado a pensar que não Te pertenciam. Ó Senhor, eu quero pedir que as Tuas Escrituras, a Tua Palavra, possa tornar esse momento de reflexão, de compreensão da Tua Palavra, muito poderoso, Pai, muito poderoso. Poderoso para que eles compreendam, poderoso para que eu fale com clareza, poderoso para que sua incredulidade seja lançada fora, que sua dureza de coração seja quebrada, que sua frieza seja trocada por uma paixão forte pelo Senhor. Rogo que o Senhor faça isso, Pai, porque eu careço de Ti, essa igreja precisa do Senhor. Precisamos de um avivamento que venha de Ti, precisamos de temor que venha de Ti, respeito, Pai, e a paixão pela palavra, em obediência à palavra. Precisamos de joelhos que gostem de orar, precisamos de pessoas que gostem de amar, que cuidem, que paguem o preço de serem irmãos na fé. Pessoas que não temam o Senhor, pregar o Evangelho, fazer discípulos. Precisamos disso, e isso não vai acontecer se o Senhor não nos encher. Nos faça compreender, Senhor, sim, a Tua palavra, mas que tal compreensão nos ponha em movimento. Em nome de Jesus. Amém. Leia comigo Marcos capítulo 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado os 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho no campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam.
Pense nessa cantora torturada, colocada dentro de um container. Pense na apreensão e na dúvida dela do que poderia acontecer com ela no dia seguinte, ou mesmo naquele dia. Pense nos irmãos de Roma, que estão sendo desafiados pelo apóstolo Pedro a viverem a fé, a não temerem, a não terem medo, mas eles estarem bem no miolo do furacão de perseguição do Império Romano, e um novo imperador que amava o sangue de cristãos, trazia uma expectativa de medo e terror. Um medo e terror muito, mas muito maior do que o medo que algumas pessoas demonstraram e parecem ter pelo fato de que o próximo presidente dos Estados Unidos é um presidente que rejeita as Escrituras. Um medo de que no nosso país, por causa disso, assuma um presidente que também rejeite as Escrituras e comece a nos perseguir. Pense que a igreja de Atos, no capítulo 5, ela não tinha interesse em pedir ao Senhor para que os livrasse da perseguição, mas que eles fossem corajosos. Depois de pensar em tudo isso, pense em você. Onde você está? Como você está vivendo a sua fé? Você é discípulo de Jesus, correto? Entende aquela história toda? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me acompanhe por onde for. É isso que você faz. Se o Senhor diz, faça isso, você faz. Você não teme perder emprego por causa de estar obedecendo ao Senhor. Você não teme perder a sua família por causa de estar obedecendo ao Senhor. Você não teme perder seus amigos. Você não teme ficar solteiro porque você ama ao Senhor. Você não teme falar de Jesus Cristo sentado no ônibus para o lado da pessoa que está do seu lado. Você não tem medo de nada porque você crê no Senhor. Pense em você. O evangelho que você vive, o Cristo que você segue, é esse aqui. Marcos, ele dizia, olha, é verdade, ele foi sepultado entre os ricos. É verdade, ele estava lá. Era uma sexta-feira, 3 horas da tarde, ele morreu na cruz. Antes que o sol se pôsse, ele foi colocado na sepultura. Mas quando, diz o versículo 1, terminou o sábado, isso quer dizer, o sábado judeu começou na sexta-feira, às 18 horas. É assim que funciona lá. Sexta-feira, às 18 horas. E então, quando começou o sábado, às 18 horas da sexta-feira, da nossa sexta-feira, essas 3 mulheres, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, essas 3 mulheres, a gente sabe que tinha mais outras mulheres. Marcos faz questão de destacar essas 3 mulheres por algum motivo. As mesmas 3 mulheres que se você voltar no capítulo anterior, você vai encontrá-las no versículo 40, observando de longe a morte de Jesus. E um comentário, um testemunho de Marcos, de que aquelas 3 mulheres haviam servido a Jesus durante o seu ministério na Galileia. Mulheres que experimentaram durante a vida e o seu relacionamento com Jesus, a experiência de servir como ele servia, de seguir o exemplo dele. Agora elas tinham em mente um último serviço. Na cabeça delas, era a última coisa que elas poderiam fazer por Jesus. E ali, elas saem à noite, naquela sexta-feira à noite, no sábado à noite, quando terminou o sábado judaico, no sábado à noite, elas saem para comprar especiarias. Você não está pensando em 3 mulheres andando com sacolas da Riachuelo no meio da rua.
Você não está pensando em 3 mulheres que saíram com sacola do carvalho balançando no meio da rua. Você está pensando em 3 mulheres com medo de serem presas, porque eram discípulas de Jesus. O Jesus que estava na sepultura, que havia sido crucificado no dia anterior. 3 mulheres saem à noite, num sábado à noite, sozinhas, para comprar especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Não era necessário ungir o corpo de Jesus, mas tal era a incapacidade de entender e enxergar o plano de Deus. Jesus tinha repetido 3 vezes: eu vou ser preso, eu vou sofrer na mão dos gentios, eu vou ser morto, e 3 dias depois eu vou ressuscitar. Se Jesus ia ressuscitar no dia seguinte, aquele passeio no shopping de Jerusalém, no sábado à noite, era completamente desnecessário. Até porque, no capítulo 14, você vai lembrar que quando Jesus estava em Betânia, uma mulher chegou com um vaso de alabastro, quebrou o vaso de alabastro, derramou nardo puro sobre Jesus. E o que Jesus disse sobre o que ela tinha feito? Ela fez isso para o meu sepultamento. Isso aqui era desnecessário. Jesus sabia que aquelas mulheres não chegariam a tempo para colocar unção sobre ele, unguento sobre ele, perfume sobre ele. Jesus disse: não precisa ir depois que eu morrer, porque ela já está fazendo isso hoje. Ela já está me ungindo hoje. Porque se vocês forem depois me procurar, vocês não vão me achar na sepultura para fazer isso. E aí então, elas fazem as compras e vão dormir. No versículo 2 diz que no primeiro dia da semana, o domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas vão para o sepulcro, porque agora elas compraram e prepararam as especiarias aromáticas e vão lançar sobre o corpo de Jesus. A grande preocupação agora começa a entrar no ar uma demonstração de evidências de que Jesus não estava morto. Que evidências são essas? Uma das preocupações dos líderes judeus foi dizer para Pilatos: coloquem na porta da sepultura 2 guardas, para que os discípulos não vão lá e roubem o corpo de Jesus. E então comecem a dizer que ele ressuscitou. Bom, se os 11 discípulos fossem lá, tirariam aquela pedra do lugar, moleza. Mas Marcos faz questão de dizer: quem foi não foram os homens. Quem foi para ao sepulcro foram as mulheres. 3 mulheres. A pedra era tão pesada que essas 3 mulheres tinham uma preocupação: quem vai remover a pedra? Você já teve numa situação de pressão e estresse tão grande que você é incapaz de planejar o que vai fazendo, e você vai fazendo tudo de ímpeto? Você só vai fazendo, você está mexido emocionalmente e só vai fazendo as coisas sem refletir muito no que está fazendo. Aquelas mulheres começaram a pensar: bom, sei lá, vai que os guardas que estão lá, eles ajudam a gente, eu não sei, vai que tem jardineiro lá no cemitério que vai ajudar a gente. Mas o fato é que elas foram mesmo sem saber como é que aquela pedra seria removida. E quando elas chegaram lá, viram que o negócio era mais complicado do que elas estavam pensando, porque a pedra era muito grande. E Marcos destaca: era impossível aquelas mulheres roubarem o corpo de Jesus. É evidência. Marcos diz: eu quero mostrar para você, eu quero provar para vocês que Jesus ressuscitou. Então elas entram, no sepulcro. E aí então vem um susto. Primeiro, pensa bem, você já passou por uma preocupação, porque saiu ontem à noite, só vocês mulheres, para comprar na cidade essências aromáticas, com medo de serem presas. Agora vocês saem no domingo de manhã e o temor não saiu. Tanto é que onde é que está o macho desse grupo? Tudo intocado dentro de casa, com medo de sair no meio da rua.
A palavra do Senhor diz que os discípulos estavam com medo e ficaram trancafiados dentro de uma casa. Tomé caiu fora. Nem naquela casa ele ficou. Os homens não estavam lá. As mulheres foram que foram lá. Elas estavam sim, elas tinham muito motivo para ter medo. Agora, você já está apavorado e você chega no sepulcro e encontra a pedra aberta. Ou o sepulcro aberto com a pedra retirada. Pensa assim, se você já tem um ente querido que você faleceu e você decidiu que ia visitar o túmulo e chega lá e ele está arrebentado, como é que você se sente? Elas tomam um susto. Pior, quando elas entram, tem um cara vestindo um branco que dói na vista. Você consegue imaginar, está dormindo sossegado no seu quarto com tudo escuro, quando você abre o olho tem um homem de branco lá dentro? Eu só quero lembrar que naquela época não tinha energia elétrica. Então você sabe como era uma sepultura. A entrada de luz era o que tinha na porta. Chega lá, a pedra está removida. Um outro versículo diz que os guardas estão dormindo. Um outro evangelho diz que os guardas estão dormindo. E quando elas entram, encontram lá esse anjo. Um jovem vestido de branco, e a palavra branco, no original, tem a ideia de branco reluzente. Não sei se existe branco neon. Mas é para você pensar que que a roupa do homem brilhava. Então você vai entender porque que o versículo 5 diz no final que elas ficaram amedrontadas. Então o anjo tem que dizer, calma, calma, não tenha medo. Não tenha medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Você consegue perceber aqui o anjo dizendo, eu sei que são vocês. Eu sei que vocês querem aqui. Estão procurando Jesus, né? Vocês vieram para cá porque ele foi crucificado, né? Vocês vieram para cá achando que ele está morto, né? Deixa eu contar para você. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele não estava com migué com vocês. E ele não estava inventando que era filho de Deus. Ele era filho de Deus mesmo, por isso que ele não está aqui. Por isso que ele ressuscitou. Às vezes, me permitam, talvez eu esteja cometendo um pecado. Enquanto eu cantava, eu olhava para alguns de vocês e eu me perguntava, será que aquele pessoal sabe que Jesus ressuscitou? Será que esse pessoal acredita mesmo que Jesus ressuscitou? Será que o pessoal tem certeza que Jesus ressuscitou? A empolgação é... A gente olhava para os irmãos cantando feliz porque Jesus tinha ressuscitado, porque ele vive. E tinha gente batendo palma como se tivesse com a mão cheia de poeira e só queria limpar as mãos. Eu confesso para você que meu julgamento é impróprio, porque eu não consigo ver o coração de vocês. Mas a aparência é muito ruim. E aqui o anjo está dizendo, olha, vocês não entenderam ainda. Não era para ele estar aqui, não era para você estar vindo para cá, não. Porque ele não está. Se vocês têm dúvidas, vejam vocês mesmo o lugar onde ele estava. E o anjo mostra, então, a sepultura. O lugar onde Jesus havia sido posto. Ele não está aqui, agora vejam vocês mesmos. Agora tem um detalhe. Não só vocês estão vendo, agora não só vocês estão percebendo que ele não está aqui, que ele ressuscitou, mas agora eu quero que vocês vão e avisem aos discípulos. Avisem aos discípulos de Pedro. E por que avisar para os discípulos de Pedro? Perdão, os discípulos de Jesus. Porque quando Jesus estava a caminho do Getsêmani, o que foi que ele disse para os discípulos? Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Quando eu sabia que quando eu fosse preso, vocês iriam tudo cair fora. Agora, quando você trai alguém, como você fica se você estiver na frente dele de novo? Quando alguém queria contar com você e na hora que ele precisava de você, você não apareceu. Como é que você reage se você encontrar ele no meio da rua? Você vira a cara e caminha para o outro lado, porque você não quer encarar.
Porque você tem vergonha, porque você tem constrangimento. Agora imagine se fosse o próprio Filho de Deus. Você se afastou, abandonou o Filho de Deus. Aquela sensação assim que ele não vai me querer mais. É precioso o amor e a misericórdia, a paciência que Jesus tem o tempo todo. E a paciência continua até o último capítulo de Marcos. E nessa paciência diz, olha, eu sei que eles me abandonaram, mas diz para eles, eu tenho um recado para eles. Aliás, tem alguém especial que eu quero que você dê um recado. Para Pedro. Vão, avisem aos discípulos, eu estou no slide seguinte, avisem aos discípulos, não, estou no slide anterior, avise os discípulos, porque está errado mesmo, vai dar certo, aí vai para o seguinte agora, não, está errado, deixa para lá, avise os discípulos e a Pedro, porque se teve um cara que parecia macho, no começo era Pedro. Quando Jesus falou que as ovelhas se dispersariam, ele disse, não. Eu não. Eu estou rente com o Senhor. Eu nunca, Senhor. Pedro, tu vai me negar, nunca, Senhor. Eu vou morrer com o Senhor. Se o Senhor for morto, eu morro junto com o Senhor. Na hora que Jesus é preso, Pedro cai fora. Pedro fica perto, olhando Jesus de longe, ali no pátio do Sinédrio. Mas é provado 3 vezes, ele nega Jesus 3 vezes. E ele chora amargamente quando o galo canta a 2ª vez, às 4:30 da manhã. Quando o galo canta pela 2ª vez, ele lembra de que Jesus sabia que naquela sexta-feira, às 4:30 da manhã, ele teria negado Jesus 3 vezes. Pedro provavelmente não tinha coragem de olhar mais na cara de Jesus. E quando Jesus fala para as mulheres, diz, olha, avisa para os meus discípulos, o anjo fala com as mulheres, avisa aos discípulos dele e a Pedro, eu estou indo para a Galileia, do jeito que eu disse para vocês, que eu ia para a Galileia. Se você olhar no capítulo 14, no versículo 28, naquela noite de quinta-feira, lá no Getsêmani, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. O anjo está dizendo, lembra do recado de Jesus no Getsêmani? É agora. Vocês vão para a Galileia, porque ele está indo na frente. Avisa isso para os discípulos e para Pedro. O que vai acontecer lá? Vocês mesmos, discípulos, você mesmo, Pedro, verá ele. Vocês mesmos, discípulos, você mesmo, Pedro, verá ele. Assim como ele disse que iria acontecer. Quando o anjo termina de dar o recado, essas mulheres estão apavoradas. Essas mulheres, elas saem, mas elas não saem felizes. Pelo menos Marcos não cita, o Marcos não se concentra em alguma alegria delas. Nesse primeiro momento, elas estão assustadas, estão fugindo do sepulcro. Elas estão com medo porque viram alma, porque viram assombração. Elas têm dificuldade de compreender ainda o que aconteceu ali no sepulcro. E o versículo 8 diz que elas não contaram nada a ninguém por causa desse medo. Meus queridos, agora não é mais só um sepulcro vazio, agora são testemunhas. Em quase todos os sistemas jurídicos do mundo, se você tem o que eles chamam de prova material e testemunhas, está fechado, é verdade. Em quase todos os sistemas funciona assim. Prova material, você tem alguma coisa para provar, para mostrar que algo é verdade. E então a evidência, Marcos estava dizendo, agora nós temos evidência, o sepulcro está vazio, qualquer um que for lá vai perceber que o corpo não está lá. Não só isso, temos testemunhas que viram aquilo. As testemunhas e o sepulcro vazio são evidências que Deus dá para que a lógica
possa vencer a nossa incredulidade. Para que a lógica mostre, sim, Jesus está vivo. Mesmo que você não queira acreditar, sem ver, acredite porque tem provas, tem testemunhas e há o que se observar. Se você for hoje em Jerusalém procurar o túmulo de Jesus, que fica debaixo de uma igreja lá, ele não vai encontrar ele lá, ele não está mais lá. Por que é difícil acreditar? E por que é difícil se lançar sem ter medo de perseguição? Por que é difícil fazer a vontade do Senhor? Por que é difícil dizer não para o pecado? Por que é difícil fazer discípulo sair e fazer discípulo? Por que é difícil obedecer? Está difícil de acreditar que de fato Jesus não está morto, que Ele está vivo. O texto está dizendo, eu tenho provas. Se o problema de vocês são provas, eu tenho. Se o problema de vocês é testemunha, eu tenho testemunha. O Senhor está usando Marcos para provocar a igreja de Roma a crer, a ter fé. Está querendo provocar você a ter fé, a não ter medo do que você pode perder. A fé transforma o medo de perder a vida no desejo de entregar-se a Cristo. Quantas pessoas dizem, eu não vou entregar minha vida porque eu não quero, eu gosto da minha cachaça, eu gosto da saliência. Eu tenho, pastor, um monte de negócio que não dá para eu deixar, tem um negócio meio confuso, mas eu preciso dele. Tem medo de perder? Não. Não tenha medo de perder. O medo de perder, ele vai se transformar num desejo de entregar-se a Cristo, quando você decidir crer de fato em Cristo Jesus. Viver de fato pela fé, não por basear naquilo que vê. Não feliz porque você tem um contra-cheque, porque saiu a prévia do seu contra-cheque. Não feliz porque você olha, tem saldo na sua conta. Não feliz porque o médico disse que o seu check-up deu 100%. Não é feliz porque você tem o melhor marido, a melhor esposa, porque seus filhos são comportados, porque seu pai provê tudo que você precisa. Não é você ser feliz por causa disso, é ser feliz por causa de fé, porque você sabe que mesmo que você perca isso tudo, você ainda tem Deus. Eu tenho tentado ajudar uma irmã, cujo marido essa semana diz que está deixando a sua casa, para que ela abra os olhos e enxergue. Você só perdeu um homem, você não perdeu Deus. Não é possível ficar preso nessa dor. Por mais que a tristeza seja compreensível, ela não pode prender você e guiar você. Quando você consegue se livrar das dores que você passa, é quando você enxerga o Senhor, olha com fé para o Senhor e sabe que Ele ainda está lá, que Ele está vivo, que Ele não está morto, Ele não está na sepultura, a história dele não está acabada, que Ele ainda hoje opera, que Ele está aqui, que o Espírito de Deus está me movendo a pregar, está abrindo os seus olhos para compreender, porque um dia Cristo na cruz nos deu acesso ao Pai para termos esses privilégios. E esse acesso só é possível porque além de morrer, Ele ressuscitou. Podemos usufruir de tudo isso hoje. Não tenha medo de lançar-se sobre a obediência ao Senhor. Se a palavra disser faz isso, você faz. A pandemia afastou você talvez. E a pandemia, ela tem falado da tua frieza. E aliás, para você que está em casa, talvez quando você está aqui com a gente, você vai pregar, você fecha o olho, você louva a Deus, você é impulsionado pelas vozes que você escuta do lado, é impulsionado porque você está me vendo pregando aqui, mas você está em casa, você está de chinelo, você está de calção, está no sofá, e a tentação é assistir o culto na televisão e no celular olhar como é que está o placar do Flamengo. Ou então você está assistindo o culto, mas ao mesmo tempo você está brincando de paciência, ou você está conversando com alguém da casa. Isso não é culto, isso não é adoração. Atenta bem, porque a pandemia tem nos mostrado, tem nos ensinado sobre quem somos. A pandemia só veio revelar quem a gente é. Eu não preciso dizer isso para você, mas pensa. Quanto vocês ficaram felizes em pensar que iam passar algumas semanas sem precisar se arrumar para vir para a igreja? Que vocês iam poder assistir o culto de casa? Qual é
o nosso argumento para não estar junto na quarta-feira para orar? Você pode entender? Dificuldades aparecem para mostrar o que realmente nós cremos e como realmente nós estamos. Mas sabe, quando você crê, você tem uma chance de voltar atrás. Aqueles discípulos abandonaram Jesus no Getsêmani. Mas Jesus estava dizendo para ele: se vocês quiserem, vocês voltam hoje para mim. Você, Pedro, negou a mim. Mas se você quiser, eu vou colocar você como pastor das minhas ovelhas. Vocês, discípulos, me abandonaram. Mas se vocês me acompanharem a Galileia, eu vou usar vocês para espalhar o Evangelho por toda a humanidade. Se a pandemia mostrou um retrato seu que não vale nada, hoje provavelmente é o dia que a mensagem que foi enviada pelo anjo, naquele dia através das mulheres, está chegando a você dizendo assim: eu estou indo. Jesus dizendo: eu estou indo. Se você quiser, hoje você me segue por onde eu for. O texto continua no versículo 9, porque além das evidências que foram mostradas para provar que Jesus existia, há um trabalho do Senhor instrutivo para que os discípulos aprendam a confiar. E o versículo 9 diz que quando Jesus ressuscitou, parece ser meio esquisito, porque do versículo 9 para frente, há uma discussão com o pessoal que consegue estudar o que a gente chama de crítica textual. É o pessoal que procura descobrir se os textos que estão aqui, que nós temos na mão, de fato foram textos inspirados por Deus. E alguém tem dúvida de que o versículo 9 até o final, de fato faça parte das Escrituras. Alguém que acredita que pessoas que foram copiar a Bíblia depois, sentiram falta de um pouquinho de texto no final, acharam assim: está esquisito. Porque o Evangelho de Marcos, as melhores cópias que nós temos do Evangelho de Marcos, terminam no versículo 8. E terminam com a palavra porquê. É como se faltou dizer que porquê é isso. Porquê o quê? Qual o motivo? O Josué falou na terça-feira: eu, me acabando de estudar, peguei um livro do Dr. Carlos Oswaldo, um professor do Palavra da Vida e teólogo que faleceu 2 anos, faz 1 ano, 2 anos, alguma coisa assim. E eu estava lendo o livro dele, e lá ele faz esse comentário. Aí o Josué disse: bom, deixa eu acrescentar uma coisa, porque enquanto você estava lendo o que ele estava escrevendo, eu fui assistir aula com ele. Desculpa. Estou brincando, ele introduziu isso com uma brincadeira lá. Mas deixa eu ver se eu consigo explicar para você. As Escrituras naquela época não estavam em livros como que nós temos, eram rolos. Você entende isso? Então você está manuseando rolos. Qual é a parte que se que se acaba com mais facilidade? Não são as bordas. É o começo ou o final. E nessas cópias, então, às vezes vai se perdendo o que está no final do livro. Mas existe um número muito grande de outras cópias que tem esse final. E, na verdade, tem muito do que está escrito aqui que é a cara de Marcos. Também é verdade que tem uma parte que está escrita aqui nesse texto que não é bem o jeito que Marcos escreve. São palavras diferentes das que Marcos usa. Então, qual é a melhor decisão a fazer? Há uma possibilidade muito grande de que, de fato, esse texto faça parte das Escrituras mesmo. Então, na dúvida, você olha assim: tem alguma coisa aqui escrita que não bate com o restante das Escrituras? Você está entendendo como fazer? Vê se o que está escrito aqui bate com o que está em outros textos. Se tem outros textos que confirmam isso. A segunda coisa: também, na dúvida, não cria uma doutrina baseada só nesse texto. Então, o que foi que eu fiz? O que eu vou dizer para vocês daqui para frente nessa mensagem, eu conferi com o restante das Escrituras, para ver se estava batendo, se eram verdade, se de fato estava como as outras. Então, como eu encontrei o que está escrito aqui no restante da Bíblia, eu não tenho dificuldade para pregar isso.
Vocês conseguiram me entender isso? O texto continua dizendo assim: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente para quem? Maria Madalena. Preste atenção, porque o texto vai apresentar uma sequência de testemunhas. E a primeira testemunha é uma mulher. Quando eu falo isso, aí deve ser o pessoal assim, daquela cor, né? Sim, que diz: epa, qual o problema? E qual o problema de ser mulher? Bom, para hoje não é muito problema. Só o fato que existe uma fama, que eu não sei se é verdade, que falam demais, né? Mas eu não acredito. O fato, e talvez alguém inclusive disse isso, quando o anjo escolheu para quem ia contar a notícia, para espalhar, disse: é melhor escolher a mulher. Mas também não tem fundamento bíblico para defender isso. O fato foi que o texto diz que Jesus escolheu, ou que uma mulher foi a primeira pessoa a ser escolhida para ver Jesus. Aqui não é o mesmo momento anterior que elas viram a sepultura vazia. Agora elas já saem da sepultura fugindo, e uma delas, Maria Madalena, se encontra pessoalmente com Jesus. E o texto faz um destaque: essa Maria Madalena, dela havia sido expulsado 7 demônios. Olha o que acontece: se naquele tempo testemunho de mulheres não eram relevantes, imagine uma mulher de quem se tinha expulsado 7 demônios. Deus às vezes surpreende, não? Com as escolhas que Ele faz. Eu nunca esqueci de um dia que eu estava pregando aqui, o Wilson veio me chamar e disse assim: pastor, tem uma mulher lá atrás que está dando curtipio rajado lá. É bom o senhor lá. E aí a suspeita é que ela estivesse sendo possuída por um demônio. Naquela época nós tínhamos 2 cultos. Eu terminei a mensagem no primeiro culto, eu tinha um intervalo de 20 minutos, eu ia voltar para o segundo culto. Nesse intervalo eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ela estava sentada, os olhos assim meio virados para cima assim, e eu comecei a orar por ela. Orei durante 10 a 15 minutos mais ou menos. Eu, Dejaci, e tinha mais um outro irmã conosco. E nós oramos, e o estado dela não mudou. Continuou do mesmo jeito que eu estava da hora que eu cheguei. Eu disse: irmãos, continuem orando, porque eu vou para o culto e a gente vai orar logo com a igreja lá. E assim fizemos. Eu vim para cá para o segundo culto e oramos com a igreja, no início do culto. Enquanto isso, nesse intervalo, tomei conhecimento no final do culto que um jovem apareceu lá. Se aproximou daquela mulher, disse algumas poucas palavras. E a mulher voltou a si e já estava com um comportamento normal. Mas, rapaz, o demônio não correu do pastor. E correu do irmãozinho, de um jovenzinho que apareceu lá. Conversa. Quando Jesus ressuscitou da madrugada do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Deus pode usar quem você menos espera, querida. Porque se fosse o pastor Jandro que tivesse evangelizado aquela irmã, ele tem um jeito de falar tão doce que o céu parece que fica mais bonito. Com certeza teria convertido. Agora, se mandar o pastor dar, o pastor já chega com o pé na goela, já diz que vai para o inferno e não vai dar certo. E se chamar, aí vai um irmão assim que ninguém dá nada por ele, chega lá e fala de Jesus. Foi, pronto, já que é para passar, vamos passar de novo. Eu fui para o hospital visitar o Dejaci, vocês lembram? Já contei essa história aqui. Visitar o Dejaci. Eu disse: o Dejaci deve estar se acabando lá no hospital. Vou fazer uma visita e vou orar com ele. Dejaci, mal educado. Na hora que eu cheguei lá para visitar, ele já se levantou com soro e tudo, carregando um negócio aqui na mão. E pastor, vamos evangelizar bem que esses 3 outros enfermos que estão aqui no leito.
Aí eu disse, olha, deixa expor para vocês Romanos capítulo 1 até o... E vocês vão ver que nesses 16 capítulos há 3 partes principais. Aí eu falei de Jesus para os 3. Aí eu disse, e aí, alguém aqui está afim de entregar a vida para Jesus? E Dejaci olhando para a minha cara, e o pessoal lá, tudinho lá, olhando para mim. Como eu vi que ninguém mencionou nada, mas vamos orar para que Deus continue fazendo a obra. Dejaci recebe alta, vem falar comigo, pastor, os 3 se converteram. Depois que o senhor saiu, eu falei para Jesus para os 3 agora são crentes. Olha, eu sei, você ri, mas você precisava estar comigo de noite lá no meu quarto. Como é, senhor? Eu não vi direitinho, eu contei a história todinha. Por que o senhor só quer o Dejaci? Deus vai muitas vezes escolher os menos prováveis. Eu não sou... O Gildásio cuidou de um casal, ensinou, está errado, você tem que fazer assim, senão a vaca vai para o brejo no casamento de vocês. Na hora que eu fui escutar o testemunho do casal, eu disse, o meu líder foi uma bênção, graças a meu líder. Eu disse, rapaz, o Judas encarou um homem de 2 metros de altura. Esse homem estava para largar um leste na cara dele, mas ele foi falar da palavra de Deus para ele. E não apareceu o nome do Judas no testemunho. Mas o improvável líder, que esteve o tempo todo ao lado, foi o que marcou a vida desse irmão. Os menos improváveis. Os mais improváveis. A história continua. E aí, quando essa mulher vai contar para os discípulos, encontram eles lamentando e chorando. Os discípulos de fato estavam desanimados, de fato estavam com medo. E quando ouviram que Jesus estava vivo, eles não creram. Bom, como se isso não bastasse, o versículo seguinte diz que apareceu depois a 2 outros discípulos. Aqueles que em Lucas diz que estavam a caminho de Emaús. E o texto diz que ele apareceu de outra forma. E é interessante porque o corpo de Jesus ressuscitado, vocês sabem como é que a coisa funcionou, né? Jesus morreu, o Espírito foi para o paraíso, não é isso? Lembra quando ele falou com o ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O corpo foi para a sepultura, o Espírito para o paraíso. E aí, quando dá no domingo cedinho, o Espírito vem, volta no corpo, o corpo de Jesus ressuscita. E quando esse corpo ressuscita, o corpo vem num esquema diferente. Porque Maria, quando foi ver Jesus, diz um texto paralelo, ela não reconheceu Jesus, pensou que fosse um jardineiro. Gente, presta atenção aqui, vocês me conhecem. Vamos supor que eu venha algum dia vestido de jardineiro. Aí vocês vão pensar que eu sou uma pessoa diferente? Ah não, olha, outra pessoa pregando. Não, vocês não vão dizer isso, porque vocês conhecem minha cara. O que acontece foi que o texto diz que esse novo corpo de Jesus podia assumir formas diferentes. A cara que Maria viu foi uma, a cara que os 2 discípulos no caminho de Emaús viram era outra, e por isso eles não reconheceram. Mas aí no final, diz o texto da conversa, ele falou assim, os 2 discípulos falaram, como ardia o nosso coração quando ele expunha as escrituras para nós. Ei, aquele era Jesus, ele ressuscitou. E foram lá também contar para os discípulos. Tudo bem, agora já não era mais mulher. Tudo bem, não se tratava mais de uma mulher que havia sido expulsada 7 demônios dela. Agora eram 2 homens, 2 discípulos de Jesus. Agora os outros vão acreditar? O texto diz que não, eles não creram. No final do versículo 13. Mais tarde, então, Jesus aparece para os 11, no versículo 14, enquanto eles estavam comendo. Como você chega para uma pessoa que acabou de perder um ente querido? Como você chega para uma pessoa que está com medo de ser preso porque é discípulo de Jesus? Como você chega para alguém que está apavorado de sair no meio da rua, porque se sair é capaz de uns soldados romanos os prender e levar para a cadeia, quem sabe até ser crucificado? Como você falaria? Passaria na cabeça deles assim, não fica assim, tem esperança.
Jesus chega de carrinho e diz logo assim: por que cargas d'água vocês estão com coração endurecido e cheio de incredulidade? Jesus repreende eles. E ainda diz mais: testemunhas vieram dizer para vocês que tinham me visto e vocês não creram. Hoje, o pessoal assiste um vídeo no WhatsApp, já compartilha para todo mundo, dizendo que o mundo vai se acabar amanhã. Hoje não precisa de testemunha, não precisa saber qual é a fonte da informação. E o povo acredita. Agora, naquele tempo, Jesus manda um monte de testemunho que haviam visto ele, para dizer para as pessoas: olha, ele está vivo, e o pessoal com dificuldade de acreditar. O pessoal não, os discípulos, que andaram com ele 3 anos, estavam com dificuldade de acreditar. Sabe, queridos, a repreensão que Jesus estava dando por causa da incredulidade dos discípulos mostrava que a falta de confiança deles não era por falta de evidência, não era falta de prova. Eu já disse várias vezes para os irmãos: irmãos, sabe por que vocês têm dificuldade de acreditar no Senhor? Não é porque Deus não prove que Ele existe, porque a natureza toda está falando disso. O problema da incredulidade é pecado. O problema de você não crer no Senhor e você não viver pela fé é pecado. É o pecado que vai você fazer isso. Se é pecado, você precisa ser repreendido. Ou você precisa se autoconfrontar. Se é pecado, você precisa se arrepender. Eu não sei o que eu faço. Eu não consigo crer. Não, não é que você não consegue. É porque você não quer. Porque se você quiser, você dá um passo e diz: eu vou lá, porque prova existe. As Escrituras estão dizendo, são mais de 500 testemunhas dizendo a mesma coisa. Ele está vivo. Agora é só crer, é só segui-lo. Mas sabe por que você não segue Jesus? Não é porque falte provas de que Ele existe, mas é porque tem um negócio dentro de você chamado pecado, que parece ser muito melhor do que o meu Jesus. O que vai nos abater e deixar como os discípulos não são as circunstâncias, é a incredulidade. Por que 2 pessoas sofrem a mesma coisa? Uma se abate e a outra fica em pé. É só porque essa aqui crê e essa aqui é incrédula. Só por isso. Não há circunstância que justifique o nosso abatimento se somos maduros em crer no Senhor Jesus, em confiar no Senhor. Você vai passar por situações mais complicadas, conviver com as pessoas mais complicadas, e você vai conseguir ter paz. Porque quando você entende quem é o Senhor, você transfere todo o peso que estava sobre você para Ele. Funciona assim: não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas antes com súplicas, orações e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. É assim que funciona. O negócio está complicado, você não sabe resolver, passa para o Senhor. Como eu disse para uma pessoa essa semana: está complicado de carregar no ombro, põe na estante do Senhor. Deixa lá. Se você sabe o que fazer, você faz. Pastor, não sei o que eu faço, estou desempregado. Vai procurar emprego. Vai procurar trabalho. Mas estou procurando e não estou conseguindo, ninguém entrega emprego. Então põe lá na prateleira. Entrega para o Senhor cuidar. Não é para ficar desanimado se você está indo para o céu. Pastor, mas meu filho está com câncer. Mas você está indo para o céu. Pastor, estou desempregado, mas meu querido, você está indo para o céu. Por que essa cara triste? Como quem está indo para o inferno. Entenda bem. O Senhor está querendo que você eleve os seus olhos para entender: o que abate você, o que detona você, não são as coisas que acontecem com você, é a dificuldade sua em confiar. Por isso é que incredulidade, dureza de coração precisam de repreensão e arrependimento. Por que você desistiu de seguir o Senhor? Por que você desistiu de falar do Evangelho? Por que você decidiu de discipular? Por que você decidiu ser líder? Porque você tem um passado vergonhoso?
como Maria Madalena? É porque depois que você se converteu, você cometeu pecados que constrangem você até hoje e lhe dão a sensação que você não tem moral e dignidade para servir? É porque você foi tolo e abandonou o Senhor e negou o Senhor que você tem dificuldade de voltar a servir? Diz aos discípulos e a Pedro: eu estou indo, se eles quiserem, me acompanhem para onde eu disse que eu ia. Quando você estiver numa situação que você não sabe o que fazer, é hora de confiar no Senhor e arriscar, obedecer a palavra do Senhor. Por maior que seja o prejuízo, você vai ser feliz por viver pela fé. No versículo 15, depois do texto expor as evidências que Jesus estava vivo, depois da exortação para que os discípulos crescem, agora está na hora deles trabalharem. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as criaturas. Esse é um chamado intenso, porque ele está dizendo, não são apenas os judeus que devem ouvir o evangelho, os gentios também devem ouvir o evangelho, todas as nações, todas as etnias devem ouvir o evangelho, e todo tipo de pessoa deve ouvir o evangelho. Você não escolhe qual é o tipo de pessoa que deve ouvir. É como um irmão estava falando essa semana, dizendo: Dário, às vezes eu penso que o pessoal que tem mais dinheiro, que é mais rico e que é mais inteligente, não vai querer ouvir o evangelho, mas você não escolhe para quem você vai pregar. O texto diz que é para pregar o evangelho a todas as pessoas, por todo o mundo. Aliás, isso demonstra ser uma missão muito intensa, porque tem muita gente para ouvir o evangelho, e o Senhor está dizendo: é para você fazer. O Isaac estava me comentando como às vezes assim, as oportunidades aparecem do nada. Ele está consertando uma máquina lá, ele conserta computador, e ele está consertando a máquina lá, e aí o cliente faz uma brincadeira, e um outro que está lá do lado dele diz assim: olha, por que as pessoas não buscam a Deus, não buscam a igreja? Aí o Isaac diz: é bem aqui. E Isaac começa a falar do evangelho para a pessoa que abriu a boca para falar de igreja perto dele. Compartilha para todo mundo, compartilha em todo lugar, compartilha para todas as pessoas. Mas pastor, eu não sei se eu dou conta. Maria também era complicado para ela contar a notícia de Jesus estava vivo, para o pessoal acreditar nela. Mas ela foi lá e fez. Mas e se o pessoal não ouvir? Tá bom, os discípulos que eram discípulos não ouviram, imagine os incrédulos. O problema, você não tem controle sobre a reação das pessoas. Eu sei pregar o evangelho, mas eu não tenho como controlar o resultado. Eu não tenho, você também não tem, mas você tem a responsabilidade de pregar o evangelho. E aqui o esquema não é só você sair na rua entregando folheto, ou você ir para a praça, pregar, e a pessoa levantar a mão e você largar a pessoa, não. Porque quando você vai para Mateus 28, o mesmo texto diz que é fazer discípulo, ensinando a guardar, batizando e ensinando a guardar as coisas que tem ordenado. O texto, a intenção do Senhor, não é só que você prega o evangelho e cai fora. Não, você prega o evangelho, se a pessoa entrega a vida para Cristo Jesus, você assume e vai cuidar da vida dela. Vai acompanhar essa pessoa até o final. Pastor, tem um amigo que se converteu, quem que o senhor pode arrumar aí para me discipular? Olha, o pessoal que eu podia arrumar já estão tudo ocupado. Então é você. Você vai discipular. Mas pastor, eu nunca discipulei ninguém. Então, você está pecando. Agora tem a chance de parar de pecar. Agora você vai discipular. E você vai cuidar agora dessa pessoa, experiência fantástica. Deus usando você para edificar a vida de alguém. Olha aí, aproveita. Aproveita e usa isso para você. E o texto continua dizendo assim: quem crer, porque o centro desse capítulo é isso. A intenção é: olha, acreditem, Jesus ressuscitou, acreditem, esse é o evangelho. Já tinha sido dito, tanto pelos profetas como pelo Jesus, que ele morreria, sofreria na mão dos ímpios, ele ressuscitaria e seria elevado à presença do Pai. Isso tudo já estava escrito. Esse evangelho tem que pregar que Jesus morreu, ressuscitou e está à direita de Deus, e todo esse processo foi para nos salvar do nosso pecado. Precisa acontecer esse evangelho. Se alguém crer e for batizado, será salvo. Se alguém crer no que eu estou dizendo aqui, vai ser salvo. E naquela época, batismo era de intiriço, assim. O cara cria em Jesus, não tinha negócio de voltar em casa para pegar uma roupa extra para se batizar, não. Se tivesse um tanque d'água ali perto, ele já era batizado. Não dava tempo de fazer o celebrando sua nova vida, não.
Por isso que o texto diz, quem crê e for batizado será salvo, porque era assim, tufo, tufo, tufo. E quem não crê, será condenado. Lembra que eu falei que uma das coisas que eu não ia fazer com esse texto é pegar um versículo isolado e criar uma doutrina em cima dele? Tem gente que pensa que se não for batizado vai ser condenado. Porque o texto diz assim, quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Aí o pessoal bota tudo na mesma goela. Como diz que crê e batizado vai ser salvo, na hora que diz que não crê deve estar embutido ali não ser batizado. Então eu quero me batizar porque eu não quero ir para o inferno. Não tem isso. Na verdade, se você crê, a primeira preocupação que você precisa ter, de fato, é ser batizado. Assim como quem quer casar, a primeira preocupação deve ser colocar a aliança. Mas o ladrão que estava na cruz disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. O Senhor disse, tá bom, a gente vai descer, eu vou primeiro te batizar, aí nós sobe. Não teve isso. Hoje mesmo estaria no paraíso, aí dali o cabo morreu e foi estar com o Senhor. Então não é necessário o batismo. O texto continua no versículo 17 e 18, mostrando o poder que teriam as pessoas que crescem em Cristo Jesus. Poder para expulsar demônio, poder para falar novas línguas, poder para pegar em serpente, beber veneno mortal, e nada disso faria mal. Eles iam colocar a mão, impor a mão sobre os doentes, e as pessoas seriam curadas. Há uma doutrina que diz assim, quando você assume uma posição de liderança no reino de Deus, você recebe um poder sobrenatural para fazer todas essas coisas. Há uma segunda doutrina que diz que se você entregar a vida para Jesus, você vai fazer todas essas coisas. Inclusive, se tiver uma cobra, pode estender a mão. Se der veneno, beba tudinho. Você percebe o problema quando você pega um versículo isolado e tenta criar uma doutrina em cima dele? Porque quantas vezes nós oramos por pessoas para que elas fossem curadas e elas não foram? Quantas vezes irmãos nossos morreram intoxicados? Quantas pessoas já morreram assim, mesmo que pessoas intercedessem por elas? O texto está dizendo que essas coisas aconteceriam, mas o texto não está dizendo, e não temos como nos basear nele para dizer que sempre essas coisas irão acontecer com todas as pessoas que creem. O que o texto está mostrando é a realidade, que se as pessoas crescem, elas viveriam uma nova realidade, uma realidade de manifestação do poder de Deus em suas vidas. Como isso vai acontecer? De diversas formas, inclusive dessa forma. Pode acontecer, o apóstolo Paulo foi picado por uma cobra e ele não morreu. No entanto, não diz ninguém, não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que alguém pegou o veneno, tomou o veneno e ficou vivo. Não era uma coisa tão comum. Mas o fato é que o Senhor está dizendo assim, em vocês vai operar um poder sobrenatural. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 18, 19 e 20, ele tem a preocupação de dizer para o pessoal, olha, eu oro por vocês, para que os olhos de vocês sejam abertos, para que vocês percebam a grandeza do poder que opera em vocês, os que creem. E ele diz, o mesmo poder que operou em Cristo Jesus quando ele foi ressuscitado. O que o texto está dizendo é que a igreja possui o mesmo poder dado por Deus, que foi aplicado em Jesus para que ele fosse tirado da sepultura. Isso é verdade. Agimos com poder e precisamos agir por fé, sempre crendo que há a ação poderosa do Senhor em nós. O texto que nós temos aqui, do versículo 15 ao 18, me traz lições preciosas. Primeiro, é que Deus realmente planeja que o Evangelho chegue a todos, e todos nós devemos nos envolver com isso. Segundo, o poder que ressuscitou Jesus está com você. O poder que ressuscitou Jesus está com você. Vamos começar a usar. Tem um problema complicado na minha célula. E quando hoje a gente estava em oração, um dos membros desafiou, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos orar e vamos esperar que amanhã aconteça um milagre. Não é assim que a gente faz quando ora. Vamos esperar que uma coisa poderosa aconteça. O Senhor está dizendo, eu quero que vocês vivam assim. Não vivam só com os recursos de vocês, vivam com os recursos que eu tenho para dar para vocês.
Queridos, quem está mais perto do seu vizinho? Qual o missionário que está mais perto do seu vizinho, mais perto da sua família, mais perto dos seus colegas do colégio e do trabalho? Qual é o missionário que está mais perto de lá? Você. Mas Deus pode querer que você pregue o evangelho mais longe. Talvez Deus esteja provocando você para dizer assim: por que você tem medo de largar o seu emprego? Por que você tem medo de largar a sua profissão para pregar o evangelho e você te mandar para a China? Por que você tem medo? Eu estou vivo. E se eu disser para você que eu estou indo para a Galileia, você vai atrás de mim? Se eu disser para você que eu estou indo para a África, eu quero que você vá atrás de mim. Se eu disser para você que eu quero que você deixe seu emprego, para você cuidar de morador de rua e pregar o evangelho lá na praça, para mim. Se eu quiser que você trabalhe no centro de recuperação, pregando o evangelho e discipulando pessoas que vão se converter lá, vá. Vá. Perda o que você tiver que perder, mas vá. Faça isso. Na hora que você olhar para o céu, você vai perceber que há mais poder à sua disposição do que você tem usado enquanto você discipula, enquanto você lidera e enquanto você pastoreia. Por fim, queridos, a cena de Marcos, o Marcos termina com uma cena linda: Jesus subindo, sendo elevado ao céu e assentado à direita de Deus. O servo que serviu do capítulo 1 até o capítulo 10, o servo que sofreu do capítulo 11 ao capítulo 15, ressuscitou, e não só isso, agora subiu, e ele sentou à direita de Deus, e de lá ele governa. Ele foi colocado, todos os poderes e todas as potestades, todos os reinos desse mundo, estão debaixo da sua autoridade agora, e ele foi glorificado, ele foi exaltado. E lembra toda aquela luta dos discípulos no Evangelho de Marcos para confiar no Senhor? Se acabou-se. Toda aquela luta para... Bom, não é verdade dizer que acabou, o fato é que agora eles decidiram sair. Eles saíram daquela casa do medo, eles saíram de dentro daquela casa onde eles tinham receio de serem presos e mortos por causa de Jesus, e agora eles estão indo, diz o texto, por toda parte como Jesus mandou. E o Senhor não os deixou só, o Senhor cooperou com eles, sempre confirmando a palavra através dos sinais que eram realizados através deles, por meio deles. O Senhor vitorioso está exaltado, subiu ao céu e está sentado no trono. Ele só abriu caminho, igual alguém que entra numa floresta fechada e precisa abrir um espaço para passar. Se alguém vier atrás dele, pode seguir pelo mesmo caminho que vai chegar no mesmo lugar. Ele começou, nós vamos para lá também. Ele foi exaltado, nós seremos glorificados com ele também. Nossa história não acaba aqui. Há muita recompensa e muito galardão para aqueles que creem e estão servindo ao Senhor. Os discípulos, eles passaram por todo o mundo pregando o Evangelho. Os irmãos lá de Roma podiam pensar nesse momento: puxa vida, eu nunca pensei que havia sido pago um preço tão alto para que hoje eu pudesse ouvir o Evangelho a partir do apóstolo Pedro. Eu não imaginei que para ouvir o Evangelho hoje, os profetas teriam que ter dito no passado que alguém viria adiante do Senhor preparando o caminho. Eu não imaginei que o próprio Filho de Deus teria se feito homem e havido começado a cumprir todas as profecias que havia a respeito do Messias. Eu nem imaginava o quanto que ele teve que se desgastar servindo as pessoas de manhã, de tarde, de noite e à madrugada gastando tempo em oração. Eu nem imaginei o quanto que ele foi rejeitado pelos líderes judeus. Eu não imaginei o quanto que como ele teve que lidar com a incredulidade dos próprios discípulos. Eu não imaginei quanta vergonha, melhor dizendo, quanta dor, quanto constrangimento Jesus passou naquela semana fatídica da cruz. Eu não imaginei tudo isso. Mas agora eu entendo todo o preço que foi pago para que eu pudesse ouvir hoje João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Para que você ouvisse essa preciosa notícia. Muita gente, começando por Jesus, pagou um preço alto para que o Evangelho chegasse até você. É um Deus muito precioso. Um Deus muito precioso.
Essa ressurreição é preciosa para mim, porque sem ela eu não poderia estar sendo regenerado. Como diz 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. São 5 tesouros que eu enxergo aqui. Além disso, o próprio poder que eu citei agora há pouco, que se manifesta na minha vida quando eu creio. Como diz Efésios 1, de 18 a 20. Não só isso, a justificação que foi conquistada para mim na cruz, na verdade, ela terminou de se concluir quando Jesus ressuscitou. Como diz Romanos 4, 25. Como diz Romanos capítulo 6, versículo 4 e 11. A ressurreição de Jesus me trouxe a liberdade do pecado. O pecado não domina mais, porque assim como Cristo ressuscitou, eu posso viver em novidade de vida. Não só isso, em 1 Coríntios 15, 20 a 21, diz que o Jesus, ele é a primícia, o primeiro daqueles que dormiram e ressuscitaram. O estudo de todo o capítulo 15 vai nos mostrar que existem diversos tipos de corpos. E o nosso, quando nós ressuscitarmos, será igual ao corpo de Jesus, quando ele ressuscitou. Ter medo de quê? O medo de perder a vida está sendo confrontado pelas evidências de Cristo, de que Cristo ressuscitou. Um sepulcro vazio e mais de 500 pessoas que o viram. A incredulidade, portanto, não é falta de provas, é falta de confiança no Senhor. Pregar o Evangelho é uma tarefa carregada de poder para aqueles que creem. E o sucesso da glória de Cristo será o nosso sucesso, se nós crermos até o fim. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor eleve nossos olhos para o céu, e nos faça viver conforme a ressurreição do Teu Filho. Não nos permita viver como se Ele ainda tivesse morto. E que cada vida que está aqui, Pai, experimente um relacionamento contigo frutífero, rompendo com o pecado, servindo de todo o coração ao Senhor, amando os irmãos, cuidando uns dos outros. Mas tudo isso, vivendo pela fé. Em nome de Jesus, amém.